Bem-vindo à terceira aula da Semana da Pós-Produção Inteligente. Aqui é o Sérgio Nogueira e nessa série de vídeos eu vou-te mostrar como tu podes transformar fotografias comuns em fotografias poderosas de forma rápida e, o melhor de tudo, sem perder qualidade. E nessa terceira aula eu quero-te mostrar o método completo que eu utilizo em todos os meus trabalhos e a que eu chamo de método 5.0 de pós-produção. Ele trata-se de um método que eu criei durante esses 11 anos em que eu fotografei mais de 400 casamentos e que me ajudou a conquistar mais de 70 prémios individuais. E para além de me entregar esses resultados, ele também já foi testado pelos meus alunos de diferentes áreas, como fotógrafos de casamento, fotógrafos de ensaio, família, infantil, tanto no Brasil como no exterior. Como é o caso do Nuno Lopes, de Portugal, que teve o seu trabalho impactado por esse método, assim como vários outros fotógrafos de cidades grandes e pequenas que falam dos seus resultados e que tu podes assistir aos depoimentos deles nessa página. No curso do Sérgio eu consegui ter um olhar fotográfico de um grande fotógrafo acerca do Lightroom, como é que ele edita, aquilo que ele faz para melhorar o workflow dele. Estou a fazer uma seleção muito mais rápida, não perco tanto tempo como no passado, e depois a nível de edição, com as ferramentas que ele nos forneceu veio realmente transformar o meu workflow de trabalho de uma forma bastante grande, e penso que este ano, a nível de casamentos, vai ser uma grande diferença naquilo que eu vou aportar para os meus clientes, ou seja, não vão ter que esperar meses para ter as fotografias. E uma coisa muito importante. Se por acaso tu caíste aqui nessa aula pela primeira vez e não sabes o que é a Semana da Pós-Produção Inteligente, eu sugiro que tu assistas as duas aulas anteriores que estão aqui nessa página e que vão ficar disponíveis por apenas mais algumas horas. Na primeira aula eu falei sobre alguns erros que impedem muitos fotógrafos de atingirem grandes resultados nas suas fotografias. Erros que passam despercebidos para a maioria dos fotógrafos que não estão atentos a esses pontos importantes. Será que tu não estás a cometer nenhum desses erros? Eu mostrei também formas que eu acredito que te vão ajudar a eliminar de vez esses erros que, infelizmente, eu vejo muitos fotógrafos cometerem por aí. E na segunda aula eu revelei o meu segredo, falei de uma grande sacada que, acredita, pode levar a tua fotografia para outro nível. Eu mostrei na prática como eu aplico o direcionamento do olhar e a importância que ele tem para transformar uma fotografia. Assiste lá e tu já podes sair praticando nas tuas fotografias hoje mesmo. Se tu não assististe a nenhuma dessas aulas, é muito importante que tu pauses esse vídeo e assistas às aulas anteriores antes de continuar. Elas são essenciais para tu entenderes o que eu te quero mostrar aqui hoje. E também porque elas vão ficar disponíveis por apenas poucos dias. Em cada vídeo tu podes baixar um material complementar que serve para acompanhar com mais profundidade o conteúdo que estamos a aprender nessa série de vídeos. E se tu já assististe e estavas à espera dessa terceira aula, continua aqui comigo porque eu tenho a certeza que vai valer a pena e pode transformar a tua fotografia. Mas antes de entrar no conteúdo da aula de hoje, eu quero assinalar e agradecer a repercussão que esta semana está a ter. Eu fico muito grato em ver uma comunidade de pessoas brilhantes e interessadas em transformar o seu trabalho através de uma pós-produção diferenciada. Eu quero aproveitar também para responder a algumas perguntas muito interessantes que eu tenho recebido através de e-mail, mensagens e até mesmo dos comentários aqui nessa página durante essa semana. Olha, foram muitas perguntas e seria humanamente impossível eu responder a todas elas em apenas uma semana. Então eu selecionei aquelas dúvidas mais comuns. Como por exemplo, Sérgio, eu estou a gostar muito da Semana da Pós-Produção Inteligente, eu quero usar a pós-produção como um diferencial no meu trabalho, mas eu nem sei por onde começar. Podes me ajudar? Eu acredito muito que mais importante do que a velocidade é a direção. Então, mais importante do que começar de qualquer maneira é tu procurares conhecimento e uma boa orientação. Um bom profissional para te guiar nesse caminho faz toda a diferença, pois tu terás acesso apenas àqueles 20% que já foram testados e que vão gerar os 80% de resultados nas tuas fotos. No fundo, tu vais aprender aquilo que realmente importa. Outra pergunta que muitas vezes me fazem é a seguinte: Sérgio, eu acho incrível essa transformação, mas eu sinto que eu não tenho tempo para aplicar esse conhecimento no meu trabalho.
É normal tu sentires que não vais ter tempo para ter esse cuidado com a tua fotografia, mas eu preciso de ser muito claro contigo. Se tu realmente te queres diferenciar da grande maioria dos fotógrafos, tu precisas de olhar para a pós-produção não como um tempo perdido, mas sim como um tempo investido. Porém, o principal problema de quem acredita que não tem tempo, na verdade o problema é outro. Quase sempre essa pessoa não tem um método e esse é o real problema. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês nessa aula. Como conseguir um resultado final incrível, sendo mesmo assim muito produtivo. E para isso eu desenvolvi um passo a passo a que eu chamo de método 5.0 e que vai valorizar o teu trabalho e dar um salto no resultado final das tuas fotos. Eu vou-te apresentar um exemplo real que eu transformei uma fotografia comum em uma fotografia premiada seguindo esse mesmo método. Então, vamos lá para o conteúdo. Antes, eu só te quero fazer um pedido. Agora vai ser preciso muito foco, ou seja, se tu estiveres a fazer alguma coisa, sei lá, se não estiveres totalmente focado aqui nessa aula, ou fecha o WhatsApp, fecha o Instagram, aproveita ao máximo esse conteúdo aqui, porque para tu entenderes esse método, tu precisas estar mesmo atento aos mínimos detalhes, que no fim eles fazem toda a diferença. Se tu realmente estás comprometido, coloca um fone de ouvido, pega um papel, uma caneta e vem junto que vai ser bom. Como eu te falei na primeira aula, é essencial nós termos um método de trabalho. Isso vai fazer com que nós sejamos muito mais produtivos e que a nossa pós-produção alcance outro nível. Para vocês entenderem como o método 5.0 surgiu e como ele é realmente transformador, eu vou contar para vocês como eu fazia antes de eu criar esse passo a passo. No início da minha carreira, eu editava cada foto daquele ensaio ou de um casamento, por exemplo, como se ela fosse a melhor daquele trabalho. Por exemplo, eu pegava na primeira fotografia daquele evento e eu fazia todos os ajustes possíveis para deixar aquela foto pronta, o que demorava bem mais tempo do que eu queria. E assim eu ia seguindo para o restante do trabalho. O que acontecia é que, à medida que o tempo ia passando, eu ficava cansado. Porquê? Porque demorava muito tempo em cada uma daquelas fotos e muitas vezes só depois é que eu percebia no final do trabalho que eu não estava a investir o meu tempo nas fotos certas. Vocês já devem ter percebido qual era o meu problema nesse caso, era ter a falta de um método. E foi aí que eu desenvolvi o método 5.0 que mantém toda a qualidade que eu sempre me preocupei, mas fazendo isso passo a passo, de maneira a que eu me torne muito mais produtivo e eu vou-te explicar exatamente como ele funciona. Esse método ele é dividido em 5 etapas, por isso 5.0. Eu vou detalhar cada uma delas para tu teres uma noção mais clara. Essas 5 etapas, elas são divididas em 2 partes essenciais. A primeira parte são os passos 1, 2 e 3 que eu aplico em todas as fotografias que são editadas e entregues ao cliente. A segunda etapa é o passo 4 e 5, que eu falarei mais para a frente. Para vocês entenderem melhor, eu vou dar um exemplo de um casamento, mas isso serve para qualquer tipo de trabalho, evento, ensaio, etc, ok? Em um casamento, inicialmente nós temos cerca de 8.000 fotografias. Isso é a minha média, com um casamento fotografado por 2 fotógrafos, mas isso pode ser mais ou menos dependendo de cada um, tá? Voltando, em um casamento, inicialmente nós temos uma média de 8.000 fotografias, num ensaio cerca de 1.500 fotografias, por aí. Desse total de fotografias, eu preciso de escolher quais são as fotos que eu vou entregar ao meu cliente. E em média, isso é uma média de 10% de todas as fotos. Por exemplo, num casamento são 800 imagens e num ensaio uma média de 150 imagens. E esses primeiros 3 passos que eu vou mostrar são os que eu vou fazer nessas mesmas fotos. E aqui entra uma informação muito importante e onde o método começa realmente a fazer todo sentido. Existe um mito de que as pessoas multitarefas, elas são muito mais produtivas do que pessoas monotarefas. Como eu falei, isso é um mito. Se nós nos preocuparmos em fazer tudo de uma vez só, ou seja, deixar uma foto pronta de uma única vez, a tendência é que nós sejamos pouco produtivos com isso. E atenção que não sou eu que estou a falar isso, mas é sim a ciência. Ao contrário, se eu me preocupar em fazer apenas uma coisa de cada vez, a tendência é que nós vamos fazer isso mais rápido e de uma forma muito mais eficaz. Porquê? Porque nós estamos preocupados e focados em apenas um único processo. Por isso eu vou me preocupar em fazer uma dessas etapas do método de cada vez.
Primeiro o passo 1, fiz isso em todas as fotos, sem me preocupar com os outros passos, depois vem o passo 2 e vem assim por diante até ao passo 5. Então vamos lá, o passo 1 que é o ajuste básico do Lightroom. Então, nesse primeiro passo, eu só me vou preocupar com isso, em fazer a revelação básica do Lightroom. Eu vou aplicar o meu preset básico e eu vou fazer os ajustes básicos de exposição, sombra, contraste, balanço de branco, colorir, sem me preocupar com o que vem depois. É essencial fazerem isso, tá? Eu vou mostrar um exemplo para que fique mais claro. Essa é uma fotografia sem edição, é o original e que eu gosto muito por ser um momento inusitado. E nesse primeiro passo, o que é que eu fiz? Fiz aquilo que eu citei acima, apliquei o meu preset preto e branco, nesse caso aqui, e eu fiz apenas os ajustes básicos. Passo 2, o que é? Direcionamento do olhar. Depois de eu fazer o passo 1 em todas as imagens, eu vou me preocupar apenas em fazer o direcionamento do olhar, como eu ensinei para vocês na aula 2. E aqui no nosso exemplo, tu podes perceber o antes e o depois dessa mesma etapa. Passo 3 é o crop. Parece besteira, mas acreditem, esse passo parece muito simples ou até mesmo bobo. Mas antes de eu utilizar esse método, muitas vezes eu acabava por esquecer de fazer o crop nas minhas imagens. Sabem como é? Às vezes nós queremos passar para a próxima foto e acabamos por atropelar algumas coisas importantes. E ter esse passo 3 deixou o meu acabamento muito mais fino, sem que eu precise demorar muito tempo com isso. Aqui nós temos um exemplo antes e depois do crop. E essas são as 3 primeiras etapas do método. E olha que evolução nós conseguimos. Vocês devem estar a pensar, Sérgio, isso demora muito para realizar esses 3 primeiros passos? Para terem uma noção, em um ensaio com 150 fotos, eu faço isso em cerca de 1 hora, esses 3 passos. Rápido, não é? Eu falo mais sobre várias ferramentas que nos ajudam a acelerar esse processo durante o meu curso. Finalizando então essa primeira etapa em todas as fotos que eu entrego ao cliente, vamos entrar na segunda metade do método, que é os passos 4 e 5. Vale ressaltar uma coisa importante também. Essa parte eu faço apenas nas melhores fotografias daquele trabalho. Por exemplo, em um casamento com 800 imagens editadas, normalmente uma média de 100 fotos passam pelo meu passo 4. Geralmente são as fotos que vão ser usadas tanto no álbum ou no slideshow. Inclusive, esse é um dos meus principais segredos para eu vender mais. Passo 4 é o Dodge and Burn. E o que é o Dodge and Burn? É basicamente um direcionamento do olhar, porém mais detalhado. Ou seja, no passo 2, eu apenas me preocupei em clarear as partes que eu quero que chamem mais atenção naquela imagem. Agora eu vou melhorar esse processo e escurecer também as partes que eu não quero que chamem tanta atenção. Reparem que isso tem um poder muito grande, porém ele é um processo que demanda mais tempo. Então eu farei isso apenas nas melhores imagens daquele evento. Aqui está o nosso resultado final, até ao passo 4. E até há muito pouco tempo atrás, esse era o meu processo completo, mas eu vou-te contar rapidamente uma história de como surgiu o 5º e último passo desse método. Essa fotografia, como eu te disse lá no início desse conteúdo, ela tem um momento que, na minha opinião, essa é a minha opinião, tanto eu como os fotógrafos com quem eu compartilho e divido opiniões, nós gostamos e acreditávamos fortemente que essa foto tinha um bom potencial e que até eu deveria participar com ela de algum concurso. E então eu decidi enviar mesmo essa foto para um concurso, para um dos rounds do Inspiration, e eu aguardei ali ansioso pelo resultado. O resultado saiu e ela, infelizmente, não estava entre as fotografias premiadas. Fiquei chateado, achei que a foto era boa, que ela era impactante, mas enfim, eu não desisti e pensei, esses jurados talvez eles não compreenderam o que eu queria mostrar com essa imagem, e aí eu resolvi enviar de novo, participar de novo com essa foto do mesmo concurso. Quando fiz isso pela segunda vez, o resultado chegou novamente e de novo ela não estava entre as premiadas. E aí eu fiquei muito decepcionado. Já não eram apenas 3 jurados, mas sim 6 que não entendiam a minha mensagem naquela fotografia. E eu ficava a perguntar para mim mesmo, por que eles não gostaram dessa fotografia? Ou então, talvez eles se calhar não conseguiram entender e ver o que eu via ali naquela foto. E foi aí que eu me dei conta que eu podia melhorar ainda mais essa minha imagem para deixar a mensagem ainda mais forte e mais clara. E aí nasceu o passo 5 do método 5.0.
Então o que é o passo 5? É o passo final, que consiste basicamente em tirar todas as distrações possíveis da minha imagem, tornando aquela mensagem ainda mais evidente. Esse processo ele é feito totalmente ou quase totalmente no Lightroom, exceto um ou outro caso que precisa de ajustes pontuais no Photoshop. Porém, esse é um cuidado que demanda um pouco mais de tempo e por isso eu faço apenas naquelas melhores fotos daquele determinado evento. Geralmente eu publico isso no site, nas redes sociais, aquelas fotos que vão para o Facebook, Instagram. E olha que interessante isso! Para provar que a importância é grande dessa quinta etapa do método, eu reenviei novamente para o mesmo concurso e dessa vez, quando eu recebi o resultado, eu fiquei extremamente contente, finalmente estava lá o tão esperado selo e aí a foto foi premiada. Reparem que esse método não é nada mais, nada menos do que um funil, onde essas fotografias passam por várias pequenas etapas, porém na direção certa, desde um ajuste mais básico até uma edição mais fina. Eu, como um bom amante de café, eu gosto de dar o exemplo do café especial. Tu sabes que o café tradicional e o café especial, eles vêm todos do mesmo lugar? Interessante, não é? A única diferença é que o café especial é uma seleção dos melhores grãos daquele determinado café e isso faz com que ele seja vendido por um preço muito mais alto e que seja muito mais valorizado do que o café tradicional. Interessante, não é? Pensa nisso em relação à tua fotografia. Saber escolher as melhores fotos e saber como editá-las para tirar o máximo delas fará com que todo o teu trabalho seja valorizado e diferenciado da concorrência. Toma nota disso. Agora responda uma pergunta com sinceridade. Se eu te mostrasse essa fotografia no início dessa aula, no meio de tantas outras, e eu te perguntasse, tu selecionarias ou apagarias essa fotografia? Provavelmente uma grande parte das pessoas apagaria mesmo essa foto. Mas esse é um bom exemplo de como a pós-produção pode transformar uma fotografia comum numa fotografia premiada, seguindo um passo a passo na direção certa e que tu também podes aplicar no teu trabalho. Imagina tu também tendo reconhecimento pelo teu trabalho, ser cobiçado pelos clientes e poder cobrar muito mais do que tu cobras hoje. E o melhor de tudo, ser uma referência no teu mercado e ter uma identidade própria. Isso é muito bom, verdade? Como é o caso da Karina Pellegrini, que ela aplicou o meu método e hoje é uma fotógrafa premiada internacionalmente. Mas que fique bem claro uma coisa aqui, não existe uma pílula mágica, um segredo, tá? Eu não te posso garantir que tu vais conseguir os mesmos resultados que eu tive, que o Diego Frigo teve, o Rivalcir Baluta, o Renato Melo, por exemplo, tiveram. Eles chegaram nesse nível exclusivamente pelo esforço e dedicação de cada um depois de seguirem o meu passo a passo. E se eles conseguiram, eu estou certo que tu também consegues. Porque como eu falei antes, mesmo que tu estejas no início e não saibas muito sobre pós-produção, isso não te impede de alcançar esses mesmos resultados. Na verdade, o fato de tu não saberes muito até pode ser uma vantagem para ti, porque tu não vais ter aqueles vícios errados e vais aprender o que realmente importa. Mas se tu já tens uma boa experiência nessa área, acredita que este curso pode te levar para outro nível. Como é o caso do Walter Antunes, que é um renomado fotógrafo português e um dos mais premiados do mundo. E escuta só o que aconteceu com ele depois de fazer o meu curso. Esta foi provavelmente a melhor formação onde eu estive até hoje. Foi a formação que mais impacto teve na minha fotografia no geral. Eu consegui, depois desta formação, pegar em fotografias antigas que tinha, que não eram nada de especial, e transformá-las em fotografias que hoje utilizo para o meu portfólio, depois de utilizar todas as dicas, todos os truques que o Sérgio nos passou nesse workshop. Por isso, se há formação que eu recomendo, é sem dúvida esta formação do Sérgio. Vão ver que o vosso trabalho vai melhorar bastante. Eu vou ser sincero com vocês, o mercado da fotografia está difícil sim, mas não vai adiantar nada ficar a reclamar da concorrência desleal, dos preços, da falta de clientes, isso não vai resolver absolutamente nada. O caminho é investir em conhecimento para que as pessoas de fato possam ver que tu não és apenas mais um fotógrafo no meio da multidão. Ou seja, aprenda com as pessoas certas. Eu escuto de muitos alunos que existem muitas informações controversas de profissionais de fotografia. Uns falam uma coisa, outros falam outra coisa completamente diferente, e aí surgem esse tipo de dúvidas tipo: Sérgio, mas afinal em quem é que eu posso confiar?
Realmente, não é fácil navegar num oceano de informações controversas e, de fato, é preciso ter uma certa experiência para separar o que é mito do que é real. Uma boa referência inicial é fazer a seguinte pergunta: será que essa pessoa é um walk the talk? Ou seja, ela pratica o que ela ensina? Tu consegues ver claramente a aplicação prática do que ela ensina nos seus conteúdos e cursos? Tu consegues ver isso aplicado no trabalho dessa pessoa? Basta analisar e ficar do lado do que fizer mais sentido para ti. Um exemplo disso são alguns cursos caríssimos que existem no mercado e que não entregam tudo aquilo que eles mesmos prometem. Só o que eu já investi em cursos daria bem mais de 20 mil reais e tu não vais precisar investir isso. Porquê? Porque eu já fiz isso por ti e eu criei um método com tudo o que tu precisas saber. Eu já ouvi relatos de alunos que pagaram mais de 8 mil reais por cursos e o resultado não chegou nem perto do retorno que eles tiveram quando fizeram o curso pós-produção de alto impacto, que é o meu curso online e que não custa nem metade desse valor. Tá, Sérgio, mas afinal o que é esse curso pós-produção de alto impacto? Afinal o que é? Curso pós-produção de alto impacto é o meu treinamento completo de pós-produção avançada que vai transformar as tuas fotografias em fotos de alto impacto e quem sabe até torná-las premiadas. Lá eu mostro um passo a passo que aborda os mínimos detalhes de tudo o que eu tenho falado aqui durante essa semana e muito mais do que isso. Uma vez que o resultado final da nossa fotografia não é só pós-produção, nós precisamos de dominar também a hora de fotografar. Eu vou te ensinar todos os cuidados que nós precisamos de ter como fotógrafos para chegar no resultado desejado. Afinal, mais do que um editor, eu sou fotógrafo sim, que todos os finais de semana estou lá a praticar nos meus eventos. Neste curso, eu também abordo estratégias comerciais e de fluxo de trabalho com uma metodologia simples de vídeos curtos e diretos ao ponto, sem enrolação, porque ninguém aguenta mais aqueles cursos cheios de tutoriais intermináveis. E como é que funciona esse treinamento? Ele é um curso 100% online, com aulas em vídeo e que tu podes assistir quando e onde quiseres no teu ritmo, encaixando o curso na tua rotina e não o contrário. Ok, Sérgio, mas para quem é esse curso afinal? Ele é um curso para fotógrafos de todas as áreas que estão em busca de uma transformação, extraindo o máximo das suas fotografias, criando uma identidade própria e tornando a sua fotografia única. Tudo isso aliando uma qualidade e uma produtividade, que também é essencial. Outra dúvida que muitas vezes surge quando falamos sobre curso online: Sérgio, mas como é que eu vou fazer para tirar as minhas dúvidas? Na própria plataforma de ensino, tu terás acesso a uma área de perguntas e respostas dentro de cada aula, onde tu poderás tirar todas as tuas dúvidas e eu mesmo sou responsável por responder cuidadosamente a cada uma delas, tal como um grupo privado da turma no Facebook, onde nós trocamos ideias e informações e evoluímos todos juntos. Mas o melhor de tudo é que além desse suporte, nós ainda temos direito a aulas ao vivo, onde tu podes tirar todas as tuas dúvidas em tempo real comigo. Tu consegues te imaginar a ter uma fotografia muito mais poderosa ao ponto dela ser reconhecida e até quem sabe premiada? Fazendo com que o teu trabalho seja desejado pelos clientes e com isso, claro, poder cobrar mais do que cobras hoje? Eu sei que isso parece um sonho, mas como eu te mostrei, vários alunos conseguiram isso porque investiram na sua educação, treinaram muito e principalmente eles tinham um método certo. Acreditem em mim, esse investimento volta ao fim de pouquíssimos trabalhos. Além disso, eu acredito tanto nessa metodologia que eu assumo o risco e eu dou 15 dias de garantia para todos os alunos. Ou seja, se tu entrares no curso e por algum motivo, seja ele qual for, tu achas que ele não serve para ti ou que não te vai ajudar, basta enviar um e-mail e em 15 dias após a compra eu vou-te devolver 100% do valor investido. Mas só a título de curiosidade, até hoje eu não precisei fazer isso nenhuma vez. Essa é uma garantia incondicional, até porque tu não precisas explicar o motivo e nós ainda ficamos amigos. Bem, agora como tu já sabes como funciona o curso, eu vou-te explicar como tu podes tentar conseguir uma vaga para entrar nessa nova turma. Eu quero entregar uma experiência e um acompanhamento completo para todos os novos alunos e por isso eu preciso de limitar a quantidade de vagas para esse curso. Então fica atento à tua caixa de e-mail, pois assim que as inscrições abrirem, nesta segunda-feira pela manhã, eu vou te enviar um e-mail com um link exclusivo para ti.
Lá terá um vídeo e nesse vídeo eu vou aproveitar para tirar todas as dúvidas sobre o curso e apresentar os conteúdos que fazem parte dele, assim como o respectivo valor e tudo o que tu vais receber se tu quiseres fazer parte dessa nova turma. Então fica ligado, as vagas são limitadas e as inscrições ficam abertas por apenas um curto espaço de tempo. E é provável que se tu te desligares durante essa semana por algum momento, tu percas o prazo, já que nós abrimos poucas turmas durante o ano. E quando nós fechamos as inscrições do curso, não existe algo como uma repescagem. Fechou? Fechou. Por isso, caso tu ainda não estiveres inscrito na nossa lista ainda, cadastra agora o teu e-mail para tu não perderes nenhum aviso. Ao fazeres isso, tu também aproveitas para assistir a uma aula especial que eu preparei sobre identidade e como ela pode ser um diferencial no teu trabalho. Lembrando, os vídeos ficam no ar somente até segunda-feira. Aproveita e comenta o que já mudou para ti até aqui e o que mais tu imaginas que vem por aí. Um grande abraço e eu vejo-te na próxima segunda-feira.